Acts chapter 17 verse 30. No livro de Atos, capítulo 17, verso 13, The Bible says that God winks at our ignorance. diz lá que Deus chora com a nossa ignorância. I'm sorry, but after this lecture this morning, you will no longer be ignorant. Me perdoem, mas depois dessa palestra hoje de manhã vocês não vão seguir na ignorância. But up until this point, He knows you didn't understand. Mas até esse momento, Ele sabe que talvez vocês não tivessem compreendido. So to begin with, I'm going to take you through the hormone cycle in the human body. Então, para começar, eu vou levar vocês para o ciclo hormonal dentro do corpo humano. Now, if I was 6 foot, Agora, se eu tivesse uns 2 metros de altura, I could draw right up the top. eu conseguia escrever até lá em cima. So I'm just going to tell you Então, já estou avisando that our sex hormones are made from cholesterol. que os nossos hormônios sexuais são formados por colesterol. Cholesterol is a very important fat in the human body. Colesterol é uma gordura muito importante no corpo humano. And if your cholesterol levels go too low, it will affect the making of your hormones. E se os seus níveis de colesterol ficarem muito baixos, vai afetar os seus hormônios. From cholesterol, your body begins to make progesterone. A partir do colesterol, seu corpo começa a fabricar a progesterona. And progesterone has a nickname, it's mother. E o progesterona tem um apelido que se chama mãe. It's mother because mother controls the sons and the daughters. É mãe porque é a mãe que controla os filhos e as filhas. So mother is very important. Então a mãe é muito importante. Testosterone is the son, A testosterona é o filho and estrogen is the daughters. e o estrogênio é a filha. And we know that when mother is in her correct place, As filhas. E sabemos que quando a mãe está no lugar correto, she keeps the sons and daughters where they should be. ela mantém os filhos e as filhas onde deveriam estar. Now, progesterone is called happy hormone. A progesterona é chamada de o hormônio da alegria. And we have a saying in Australia, E nós temos um dizer na Austrália: happy wife, happy life. esposa feliz, vida feliz. And I have had men say to me, they say to their wife, if you're happy, I'm happy. E eu já vi homens que chegaram para mim e disseram para as suas esposas: se você está feliz, eu estou feliz. Because the mother is the one mostly in the home. Porque é a mãe que é quem normalmente está em casa. And her happiness affects all in the home. E a felicidade dela afeta todo mundo em casa. And the devil knew that disrupting that would disrupt many homes. E o diabo sabia que, interrompendo com isso, atrapalharia muitos lares. And as we go through the class this morning, I will show you how mother has been disrupted. E ao passarmos por essa lição hoje, eu vou mostrar para vocês como a mãe tem sido interrompida. Now, estrogen main role is that of a cell proliferator. O estrogênio, ele vem de uma célula. Now, cell proliferator means causes massive cell growth. Vem de uma célula que se prolifera, o que significa que causa um crescimento massivo. And that's important E isso é importante, because it's the skinny young girl that develops into a beautiful, shapely woman under the action of estrogen. porque é assim que uma menina magrinha que fica na forma de uma linda mulher, isso acontece sob o efeito do estrogênio. I liken estrogen to fire and water. I liken estrogen to fire and water. O estrogênio é como se fosse fogo na água. Water and fire are good slaves, bad masters. A água e o fogo são bons escravos, mas são mestres ruins. We can only live 3 days without water. Você só consegue viver por 3 dias sem água. But when the floods come, whole towns can be swept away. Mas se vier um dilúvio, uma
uma inundação leva aí a cidades inteiras. So you see my illustration. Então você consegue entender a ilustração? Estrogen's not bad. Estrogênio não é ruim. It's just when it gets in high amounts. É somente quando ele fica em quantidades muito grandes. So from mother hormone, estrogen is made, testosterone is made. Então da mãe, do hormônio mãe, é feito o estrogênio, é feito a testosterona. And from mother hormone, also the adrenal hormones are made. They're your fight and flight hormones. E então dessa mãe hormônio, a adrenal também é feita e é o seu hormônio que luta. Now I want to take you through the monthly cycle. Agora eu quero te conduzir para o ciclo mensal. And I'm going to show you how these hormones work together through the month. E eu vou te mostrar como que esses hormônios trabalham juntos durante o mês. It's a 28-day cycle. É um ciclo de 28 dias. And day one of this monthly cycle, estrogen levels are low. E no dia 1 desse ciclo mensal, os níveis de estrogênio estão baixos. And day one of the monthly cycle, progesterone levels are low. E no dia 1 desse ciclo, os níveis de progesterona também estão baixos. But by day 7, estrogen levels rise. Mas, até o dia 7, os níveis de estrogênio aumentam. The reason for that is, E a razão por isso é, in this first week, this is where the lady has her menstrual cycle. nessa primeira semana é quando as mulheres têm o seu ciclo menstrual. So the blood nest has come away. Então, o ninho de sangue desperta. But by day 7, with the rise in estrogen, the blood nest is being built again. Então, até o dia 7, com o aumento do estrogênio, Is being built again. o ninho de sangue é construído novamente. Because estrogen is a cell proliferant. Porque o estrogênio é uma célula que se prolifera. Let's go to the site where this orchestra is playing out, Vamos dar uma olhada agora no local onde essa orquestra acontece, which is the reproductive organs of a woman's body. que é o órgão reprodutor do corpo feminino. So this is the uterus. Então esse aí é o útero, These are the fallopian tubes. os tubos de These are the ovaries. os ovários, That's the cervix there. o cérvix, And this is the birth canal. e aqui é o canal por onde nasce o bebê. So under the action of estrogen at this time of the month, Então, sob o efeito, sob a ação do estrogênio nessa época do mês, estrogen is causing the blood nest to once again be built. o estrogênio está causando o sangue a aumentar. Estrogen is also causing eggs to fully develop in the ovaries. O estrogênio também está está levando ovos a se desenvolverem dentro do ovário. Estrogen is also causing a form of lubricant to be released in the birth canal. Também causa um tipo de lubricante que é liberado aqui no canal. Around day 14, it might be 15, it might be 13, but around this time, Por volta do dia 14, pode ser 15 ou 13, mas por volta desse dia, a fully developed egg bursts forth from the ovaries. um óvulo totalmente desenvolvido sai dos ovários. And the little filaments on the end of the fallopian tube pick the egg up. E então os filamentos no final das trompas, recolhe esses óvulos. And these fallopian tubes, they're ever moving like this, causing the egg to work up. E essas trompas seguem movimentando, fazendo que os ovos sigam pelo seu caminho para cima. Now the little hole where the egg bursts forth, Então aqui esse espaço, buraco por onde o óvulo sai, it develops a little blister. ele desenvolve uma bolha. And that blister is called corpus luteum. E essa bolha se chama corpus lúteo.
And that's a very important little blister. E essa bolha é muito importante, Because corpus luteum is the main site of progesterone production in a woman's body. porque o corpus luteum é muito importante no sistema reprodutivo. Now, can you see the importance of a woman ovulating every month? Corpo lúteo. Vocês conseguem ver a importância de uma mulher ovular todos os meses? Because when she ovulates every month, corpus luteum is made every month. Porque quando ela ovula todo mês, esse corpo lúteo é produzido. And when corpus luteum is made every month, mother hormone is maintained. E quando o corpo lúteo é fabricado todo mês, o hormônio mãe é mantido, Keeping ladies happy. mantendo as mulheres felizes. That's the way God planned it. É a forma como Deus planejou. And it's an incredible body that works very well when given the right conditions. É um corpo incrível que trabalha e funciona muito bem quando é dadas as condições corretas. Now we have our blood nest, we have our egg, we have our lubricant. Então nós temos aqui o nosso ninho de sangue, nós temos o óvulo, nós temos nosso lubricante. So a message is given to estrogen can start to drop. Então uma mensagem é enviada para o estrogênio dizendo que ele pode começar a diminuir. But because of the development of corpus luteum around here, now progesterone levels rise. Mas por conta do desenvolvimento do corpus luteum, por volta dessa época, então a progesterona começa a subir. Because with corpus luteum being made, that is making progesterone, progesterone rises. Porque o corpo lúteo que é fabricado na progesterona, a progesterona começa a subir. Now God had a plan in this perfect cycle. Deus tinha um plano nesse ciclo perfeito. So what role does progesterone play? Então qual que é o papel da progesterona aqui? We saw what role estrogen plays. Nós vimos qual que é o papel do estrogênio. Now I'm going to show you what progesterone does. Agora eu vou mostrar para vocês o que a progesterona faz. Progesterone heightens a woman's mood at this time of the month, being happy hormone. Ele aumenta, melhora o humor da mulher por volta dessa época, porque ele é o hormônio da alegria. Progesterone also increases a woman's sexual desire at this time of the month. A progesterona também aumenta o desejo sexual da mulher por volta dessa época do mês. But progesterone has another effect, and that is on the cervix. E ele também tem um outro efeito, que é aqui no cérvix. The cervix is the gateway from the birth canal into the uterus. Ele é o caminho desse canal para o útero. Now the cervix looks like a soft little cushion or pillow. Ele parece uma almofadinha, o cérvix. And it has a little hole in the middle that has a mucus plug. E tem um buraquinho no meio que tem um muco, uma mucosa. Yeah, plug, like you put in a sink. Que tem como se fosse um tampão de muco. And looking from sideways, it looks like that. Olhando pela lateral, parece assim. And it has that little plug. E ali tem o tampão. But under the action of progesterone at this time of the month, there are changes. Mas sob a ação da progesterona, nessa época do mês, acontecem mudanças. The sides come up a little tighter. As laterais se afastam, No, they come. elas se Shrink. aproximam e se apertam. And the little plug goes. E o tampão sai. And a special form of lubricant is released around the cervix. E um tipo especial de lubricante é liberado em volta do cérvix. And this lubricant is designed by God E esse lubricante foi feito por Deus to facilitate the entry of sperm up into the uterus. para facilitar a entrada do esperma no útero. So you can see the stages set for the entry of man. Então, aqui o cenário está montado para a entrada do homem.
Between 2 and 500 million sperm are released with one ejaculation. Entre 2 a 5 milhões de espermas são liberados com uma ejaculação. The sperm cell is the smallest cell in the human body. O esperma é a menor célula no corpo humano. And if the sperm meet that cervix, difficult to gain entry. Se ele encontra com o cérvix assim, é difícil a entrada. But if the sperm meet this cervix, this lubricant literally grabs it and shoots it up. Mas se ele encontra com o cérvix dessa forma, sem o tampão, o lubricante então o agarra e o joga para cima. And some of them go down the wrong road, E alguns vão pelo caminho errado. but some of them go down the right road. Alguns vão pelo caminho certo. And they've found their prize, E então eles encontraram seu prêmio, which is the egg. que é o óvulo. Now the covering of the egg looks like this. A cobertura externa do óvulo parece assim. And the sperm cell has to nudge its way into one of those folds. E a célula de esperma precisa conseguir penetrar uma dessas paredes. And when it does get in, E quando ele consegue entrar, all those other folds shut tight and release a chemical to kill any other sperm. todos os outros folículos eles fecham e soltam um químico para matar todos os outros espermas. In Psalm 139 verse 14, Em Salmo 139, verso 14. the Bible says, I will praise you, I'm fearfully and wonderfully made. Eu te louvarei, pois eu sou tremendamente formado, maravilhosamente formado. And that psalmist didn't know the intricacies of what I've just shown E you. esse salmista não sabia todos os detalhes do que ela acabou de mostrar. So we have even more reason to say that. Nós temos ainda mais razões para dizer isso. So what happens if the sperm and the egg connect? O que acontece então se o esperma e o óvulo se conectam? Within a few days, there's a separation to the first two cells. Dentro de alguns dias acontece uma separação das primeiras duas células. And those first two cells have a DNA that has never been and never will be again. E essas duas células têm um DNA que nunca aconteceram antes e nunca mais acontecerão. So there's a lot of discussion about when life begins. Existe muita discussão sobre como a vida começa. When does life begin? Quando a vida começa? With the division of those into those first two cells. Com essa divisão dessas duas primeiras células. When a woman doesn't even know she's pregnant. Quando uma mulher nem ainda sequer sabe que ela está grávida. I think there'll be a lot of surprises on the resurrection morning. Eu acho que nós vamos ter muitas surpresas na manhã da ressurreição. So what happens to the hormones if a woman conceives? Então, o que acontece com os hormônios se uma mulher engravida? Her progesterone levels soar 200%. Então, os seus níveis de progesterona sobem em 200%. Now there's one progesterone, one mother. Então, tem uma progesterona, que é uma mãe. But there are three daughters. Mas tem 3 filhas. And estrone is called E1. Estrone, se alguém souber melhor a tradução, pode me ajudar, tá? And estrone has strong cell proliferator action. E ela tem uma ação de proliferação muito forte. And estradiol is called E2. Estradiol, que é o E2, And it Estradiol. also has strong cell proliferator que action. também tem uma ação de proliferação muito boa, But alta. estriol, called E3, is the delicate estrogen. Estriol é delicada. And it's estriol levels that rise in pregnancy with progesterone. E é a que aumenta em níveis junto com a progesterona. God designed our body to run according to precision balance. Deus designou o nosso corpo para rodar com muita precisão. And so you can see when the balance is correct, the body is running well. Então dá para ver que quando o equilíbrio está correto, o corpo funciona muito bem. And women are women and men are men. E mulheres são mulheres e homens são homens. But what I'd like to do now is I want to have a look at what's caused the disruption. O
que eu gostaria de fazer agora é nós pararmos para olhar o que causa essa interrupção. It was introduced to women in 1957. Foi apresentado, oferecido para as mulheres em 1957. It's the contraceptive pill. É a pílula contraceptiva. And women have been taking the contraceptive pill since that time. E as mulheres têm tomado essa pílula desde então. And it's causing massive disruptions in the body. Está causando interrupções massivas no corpo humano. And that's why in Ministry of Healing, E é por isso que no Ciência do Bom Viver, the author is very clear, drugs never cure disease. a autora é bem clara em dizer que as drogas, os medicamentos não curam as doenças. As we'll look at in a minute, there is a way to naturally control birth. Vamos ver daqui a pouco que tem uma forma natural de controlar as gravidezes. But first of all, I want to show you how that pill disrupts the hormones. Mas primeiro eu gostaria de mostrar como que essa pílula interrompe os hormônios. So what man has done, he's come in and he's taken the Mexican wild yam. Então o que o homem fez é que ele chegou, pegou o inhame o inhame selvagem mexicano, Because the Mexican wild yam contains a plant chemical called diosgenin. porque esse inhame selvagem mexicano contém um químico chamado diosgênio. And in a laboratory, that can be converted to progesterone. E ele pode ser convertido em progesterona. It's called progesterone because it has an identical molecular structure to the progesterone that our body makes. Se chama progesterona porque tem uma célula de molécula idêntica ao que o nosso corpo produz. So the pharmaceutical company can't patent that. Então a empresa farmacêutica, a indústria farmacêutica não consegue pagar por isso. So they add a few more atoms in one area and come up with a synthetic estrogen. Então eles fizeram algumas adições e conseguiram chegar ao estrogênio sintético. So let me show you what's happening when a woman takes the pill. Então deixa eu te mostrar o que acontece quando uma mulher toma uma pílula. This is happening week after week after month after year after year. Isso está acontecendo semana após semana, mês após mês, ano após ano. She takes the synthetic estrogen. Ela toma então o estrogênio sintético, It goes into this pathway that our body uses to make, que segue por esse caminho que o nosso corpo está acostumado a fazer, causes a disruption. causa então uma interrupção, The body thinks, what's happening? um desequilíbrio e o corpo pensa, o que está acontecendo? The body thinks, I must be pregnant. O corpo pensa, eu devo estar grávida. And because the body thinks it's pregnant, it does not release the egg. Então, porque o corpo já pensa que está grávida, ele não libera o óvulo. So the woman doesn't fall pregnant. Então a mulher não fica grávida, Because there's no egg. porque não tem óvulo. But if there's no egg release, Mas se não tem uma liberação do óvulo, corpus luteum is not made. o corpus lúteo não é fabricado. And if corpus luteum is not made, E se ele não é feito, progesterone levels start to drop down. os níveis de progesterona começam a cair. The synthetic estrogen is causing estrogen levels to go up. O estrogênio sintético está causando os níveis de estrogênio a subir. Good slave, bad master is now the master. O bom escravo e mau mestre é agora o mestre. By the 1980s, medicine recognized this. E na chegada dos anos 1980, a medicina se deu conta disso. So they added a few more atoms to progesterone and came up with a synthetic progesterone. Então eles fizeram mais alguns acréscimos e chegaram à progesterona sintética. Has that helped? Vocês acham que isso ajudou? No, Não. because the body doesn't recognize the synthetics. Porque o corpo não reconhece os sintéticos. So what we've got now, we've got estrogen coming up here, Então o que nós temos agora é o estrogênio lá em cima and we've got progesterone down here. e a progesterona lá embaixo. You see, at the end of the lady's 28-day cycle, Vejam, ao final do ciclo dos 28 dias, her progesterone levels usually drop and her estrogen levels drop. normalmente os níveis de progesterona e de estrogênio descem, caem.
And when they drop, the blood nest comes away. Então, quando eles caem, o ninho de sangue desce. That's how the monthly cycle should look. É assim que o ciclo mensal deveria parecer. But with the contraceptive pill, Mas com a pílula contraceptiva, stopping ovulation, a parada da ovulação, causing corpus luteum not to be made, causando com que o corpus luteus não seja feito, produzido, then we've got a problem that progesterone's down here então temos um problema, porque a progesterona está lá embaixo and estrogen's up e here. estrogênio está lá em cima. Estrogen, with its cell proliferator action, Com a sua capacidade de proliferação de célula, causing fibroids to grow in the uterus, causando fibroides a crescer no útero, causing cysts to grow on the ovaries, causando cistos a crescer nos ovários, causing the lining to wander all through the abdominal wall. That's endometriosis. causando a mucosa, que é a linha que protege, a passear aí por todo lado, que é o que causa a endometriose. With its cell proliferator action causing cancer in the uterus, Com a sua ação proliferadora causando câncer no útero, cancer in the ovaries, câncer nos ovários, cancer in the cervix. câncer no cérvix. Estrogen with its cell proliferator action O estrogênio, com a sua alta capacidade de proliferação de células, causing growths in the breast. There's breast cancer. causando crescimento nas mamas e então câncer de mama. Can you see the great deceiver, what he has done to men and women? Vocês conseguem ver o que o grande enganador fez com os homens e as mulheres? And if the woman is on the pill 5 years before she has her babies, E se uma mulher está nas pílulas por 5 anos antes de ter o seu bebê, her sons will be born with a hormonal imbalance. os seus filhos homens vão nascer com desequilíbrio hormonal. They're the young men that have low sperm count. Então, aí você tem esses jovens rapazes que têm homens que têm baixa contagem de esperma. They're the men who are unable to hold an erection. I don't know how that was to say. São homens que não são capazes de segurar uma ereção. And I'm sorry to say that this is not often talked about, but it must be. Me perdoem, isso normalmente não é falado, mas precisa ser dito. Because what's happening is men are being feminized. Porque o que está acontecendo é que os homens estão sendo feminilizados. And often the men don't know why this is happening to E them. muitas vezes os homens não sabem por que isso está acontecendo com eles. Proverbs 26 verse 2 states Provérbios 26, verso 2 diz: that the curse causeless shall not come. No Yeah. problem happens without a cause. que nenhum problema acontece sem causa. There is always a reason. Tem sempre uma razão. And if the woman who was on the pill for 5 E years, se uma mulher que estava ali nas pílulas por 5 anos, and what I'm telling you today, she did not know. o que eu estou dizendo para vocês hoje, She did not know. ela não sabia. Many are sick through ignorance. Muitos estão doentes por ignorância. And she can give birth to a female E ela pode dar à luz a uma menina who has very heavy periods. que tem ciclos menstruais muito pesados. Because this young woman has fibroids in her uterus. Porque essa jovenzinha já tem fibroide no útero. She has endometriosis. Ela tem endometriose. And breast cancer at the age of 35. E câncer de mama aos 35 anos de idade. So some say it's in the genes. Alguns dizem, está na sua genética. Well, my question is, why is it in the E a genes? minha pergunta é, por que está na It's because the genética? mother was on the pill. É porque a mãe muitas vezes estava nas pílulas. That's why Ellen White says in page 127 of the Ministry of Healing, E é por isso que Ellen White diz na página 127 da Ciência do Bom Viver, the only hope of better things is the education of people in the right principles. a única esperança por coisas melhores é a educação do povo nos princípios certos. The woman was on the pill for 5 years, now she's going through menopause.
A mulher estava então na pílula por 5 anos e agora está passando pela menopausa. She has hot flushes. Ela tem calorões, She has weight gain. ganha muito peso, All because of this high estrogen. porque o estrogênio está alto demais. But wasn't that 30 years ago? Mas isso não aconteceu há 30 anos atrás. Yeah, the disruption is still there. Mas a bagunça ainda está lá. And the lady's sad. She's depressed. E a mulher está triste, deprimida. She's lacking her happy hormone. Está faltando os hormônios da alegria. And she's getting irritated the week before she gets her E periods ficando muito irritada na semana antes do ciclo menstrual. because she's lacking progesterone. Porque está faltando progesterona. So the doctor puts her on hormone replacement therapy. Então, o médico coloca ela na terapia de reposição hormonal. More synthetic hormones. Mais hormônio sintético. It does not help. Não ajuda. Drugs may mask the symptoms, but they never cure. As drogas podem mascarar os sintomas, mas elas não curam. There's another reason. Meats today are being given growth stimulants. Uma outra razão, as carnes hoje estão sendo dadas hormônios de crescimento. If it's in the meat, it's in the product. Se está na carne, está nos produtos And if you've got derivados. 80% of women on the pill or HRT, Então, se você tem 80% das mulheres tomando pílulas ou fazendo tratamento de reposição hormonal, the sewage goes out to sea, the fish are feeding on that. a sujeira vai para o mar e aí os peixes estão se alimentando So do lixo, do esgoto. these synthetic hormones can be in all meats and their products. Os hormônios sintéticos podem estar em todas as carnes, em todos os alimentos. The third one is chemicals. O terceiro são os químicos. These chemicals are coming into our body in many ways. Esses químicos estão chegando nos nossos corpos de muitas maneiras. Now we call it NAP. It's nylon, acrylic and polyester. Nós chamamos de NAP, que é não acrílico e poliéster. These are fabrics that have been made out of chemicals. São tecidos que estão sendo fabricados de químicos. Now it's not usually a problem with men, it's more the ladies who like the pretty things. Não é tanto um problema para os homens quanto é para as mulheres que gostam das coisas bonitas. And many of the pretty things are made out of nylon, acrylic and polyester. Então é nylon. E muitas das coisas bonitas são feitas do nylon, do acrílico e do poliéster. And I would say 80% of bras that are sold are made out of nylon, acrylic or E polyester. 80% dos sutiãs são feitos desses três aqui. So it's time to investigate, ladies, what's your clothes are made out of. É hora de investigar, mulheres, do que é feita a roupa de vocês. Because our skin is absorbing these chemicals and they're going into our body and disrupting the hormones. Porque a nossa pele está absorvendo esses químicos que estão entrando nos nossos corpos e causando uma bagunça hormonal. These chemicals are estrogen mimickers. They're pretending to be estrogen. Esses químicos, eles imitam o estrogênio. Eles fazem uma imitação do Causing hormônio, estrogen levels to rise. causando os níveis de estrogênio a subir muito. These chemicals can come in the form of our cleaning products, our personal care products. Esses químicos, eles chegam para nós na forma de produtos de limpeza, produtos de cuidado pessoal, What we're washing our bodies in, what we're washing our clothes in. que usamos para tomar banho, para lavar as nossas roupas. Little by little, through deception, they're disrupting the hormones. Pouco a pouco, pelo engano, está causando aí um problema hormonal. So how can we bring back the balance? Como é que nós trazemos de volta o equilíbrio? Eliminate. Eliminar. In fact, turn the tap off. De fato, fecha a torneira. Stop anything that can come in the body to defile it. Pare tudo aquilo que pode estar causando destruição do seu corpo. And that's why one of the first things I said to you was, there are things you're going to hear about today that you may not have realized were defiling your body. E é por isso que uma das primeiras coisas que eu falei hoje é que tem coisas que vocês vão aprender hoje que vocês não sabiam. I would say nearing 90% of especially women that come to our retreat Eu diria que 90% das mulheres que para o nosso programa have a hormonal imbalance. tem um desequilíbrio hormonal. For some women, it's manifested in heavy periods.
periods. Para algumas mulheres é manifestado com ciclos menstruais pesados. For some, it's manifested in depression. Para outros é manifestado em forma de depressão. For some, it's manifested in insomnia. Para outros é manifestado em forma de insônia. For some, it's manifested in weight gain. Para outros aparece em forma de ganho de peso. It's almost impossible to lose weight if estrogen levels are high. É quase impossível perder peso se os níveis de estrogênio estiverem altos. And that high estrogen stops thyroid function. E essa alta estrogênio para com as funções da tireoide. How many women were on their pill when they were 19 and now they're 50 with thyroid problems? Quantas mulheres aqui estavam tomando pílulas quando tinham 19 e agora com 50 estão com problemas na tireoide? Progesterone boosts bone building cells. A progesterona, ela aumenta a capacidade do crescimento ósseo. How many women were on the pill in their 20s? Quantas mulheres estavam nas pílulas nos seus 20? They're now in their 50s and they've got osteoporosis. Elas estão agora com 50 e têm osteoporose. It's because the progesterone's down here instead of up here. É porque a progesterona está aqui embaixo ao invés de lá em cima. How many are on antidepressants because they lack progesterone? Quantos estão nos antidepressivos porque faltam progesterona? Can you see how big this is? Conseguem ver quão grande isso é? I am so glad that you are here and you can hear the reasons. Eu estou tão feliz que vocês estão aqui e podem ouvir as razões, as causas. In my laundry cupboard at home, Na minha lavanderia lá em casa, I have white vinegar, sodium bicarbonate and biological washing detergent. eu tenho vinagre, bicarbonato de sódio e um sabão que é biodegradável. E eu também. I'm shocked at how many Airbnbs I stay in. Eu fico chocada quando eu vou nos Airbnbs. And under the kitchen sink and under the laundry cupboard there's chemicals. Na lavanderia e na cozinha tem tanto químico. And the people don't know. E as pessoas não sabem. Hand sanitizer, often that's full of chemicals. O que limpa as mãos, os gels, né? Eles são cheios de químicos. So it's got to stop. Precisa parar. Start dressing the children in natural fiber. Comecem a vestir as crianças com tecido natural. Go back to linen and cotton. Volte ao linho e ao algodão. But there are some fabrics that are made out of wood. Alguns tecidos são feitos de madeira, Modal and viscose. modal e viscose. Viscose is made out of bamboo, A viscose é feita de bambu and rayon is also made out of wood pulp. e o rayon, que eu vou olhar o significado, é feita da polpa da madeira. So these three fabrics are Rayon. considered natural because they're made out of wood. Esses três tecidos são considerados naturais porque eles são feitos de madeira. But when you buy them, it's important to wash them and put them in the sun for the day. Mas quando você compra essas roupas, é importante lavar e colocar no sol por um dia. Because they use a chemical to soften the wood. Porque eles usam químicos e jogam aí na madeira, né? But the sun is a wonderful purifier. Mas o sol é um excelente purificador. So eliminate the pill. Então eliminem as pílulas. In my book Sustain Me, I've got a chapter on hormones. No meu livro Sustentar, o livro branco, tem um capítulo sobre hormônios. And there's a QR code there. E tem um QR Code lá. If you take a photo of it, you'll get a chart. Se você tirar uma foto dele, você vai ver ali uma tabela. Sex is two-part, contraception should be two-part. Contraception should be two-part. A parte sobre contraceptiva, a pílula contraceptiva, deveria estar em duas partes. So let me give you the lady's role. Então deixa eu te falar o papel da mulher. The lady needs to know when she's ovulating. A mulher deveria saber quando ela está ovulando. And her body will give her three signs. E o corpo vai dar 3 sinais. One sign is she takes her temperature every morning before she gets out of bed. Um dos sinais é que se ela tirar a temperatura toda manhã antes ela se levantar, She charts it. vai colocando lá na tabela, And she will find no that gráfico. when she ovulates, the temperature drops, goes up to a higher plane. E aí quando ela ovular, essa queda de temperatura vai subir bruscamente.
So every day she monitors her temperature and she will see the drop and up onto a higher plane. That is a sign that she has begun to ovulate. E se ela for colocando ali todos os dias sua temperatura, ela vai ver uma queda e uma subida brusca. You see, most women will ovulate in this third week. Então, a maioria das mulheres ovulam na terceira semana. That's sign number 1. Esse é o sinal número 1. Sign number 2 is that her cervix will change. O sinal número 2 é que o seu cervix vai mudar. And it's a matter of a lady checking her cervix every day. E é uma questão de conferir isso todos os dias. At first she's got nothing to compare it to. A princípio, ela não vai ter algo para se comparar. But as the weeks and the months go by, she starts to see the changes. Não vai ter referência, mas à medida que os meses, as semanas e os meses passarem, ela vai conseguir perceber a diferença. That's sign number 2. Esse é o sinal número 2. Because remember, when she's ovulating, it comes up a little, it shrinks up a little. Porque lembre-se que quando ela está ovulando, ele encolhe um pouco. And that little mucus plug goes. E esse tampão de muco sai. Her third sign Terceiro sinal is that the birth canal lubricant changes. é que o lubricante do canal muda. So when the estrogen is highest, it's thick and white and not very profuse. Quando o estrogênio está alto, ele é grosso e esbranquiçado. But when the progesterone levels rise, it's clear and stringy and much more profuse. Mas quando o progesterona aumenta, ele é mais limpo, tem uma quantidade maior e tem uma textura diferente. As the weeks go by, she starts to see the changes and they will come together on this third week. Então, à medida que as semanas passam, ela vai ver as mudanças e isso vai acontecer por volta dessa terceira semana. So she says to her husband on week 2, I'm safe. Então ela diz para o seu esposo na segunda semana, estou segura. On the third week, according to her sign, she says, I'm unsafe. Na terceira semana ela diz, não está segura agora. And when she is unsafe, then the husband plays his role. Então, quando não está segura a relação nesse momento, o esposo tem que fazer o seu papel. So he either masters the art of withdrawal. Então, ou ele pratica a arte de retirar, or he wears a condom for that week. ou usa camisinha, preservativo. And then on the fourth week, she says, I'm safe. Então, na quarta semana, ela pode dizer novamente, está segura. And my daughter and her husband, Matthew, E a minha filha e seu esposo, Matthew, they were married for nearly 4 years before their first little baby came. eles estavam casados por quase 4 anos antes que a primeira bebê veio. They were able to build their house and have everything ready. Conseguiram construir a casa e preparar tudo. Because together they'd mastered the art of natural contraception. Porque juntos eles conseguiram fazer dessa forma natural. This is God's method of contraception. Esse é o método contraceptivo de Deus. And praise God, their 3 girls have no signs of hormonal imbalance. E louvado seja Deus que as 3 filhas não têm nenhum sinal de desequilíbrio hormonal. Because it didn't come through the genes, because the parents didn't have hormone disrupting things going into their Não body. veio pela genética porque os pais não tinham nenhum desequilíbrio hormonal. Now there's a lot of question mark on soy products. Agora, tem muitas dúvidas com relação aos produtos de soja, derivados da soja. So let me give you the truth on soy. Deixa eu contar a verdade para vocês sobre a soja. God made the soybean and he made it good. Deus fez o grão de soja e Ele fez ele bom. But the soybean grown in America today has been genetically modified. Mas a soja que vemos hoje, no caso da América e no Brasil também, tem sido geneticamente modificada, To transgênica, resist the chemical Roundup. para resistir o Roundup. And 5 times before harvest, this is sprayed with Roundup. E 4 vezes antes da colheita, ele é pulverizado com o Roundup. That soybean will increase breast cancer. Aquele grão de soja vai aumentar o câncer de mama. That soybean will increase prostate cancer. Aquele grão de soja aumenta o câncer de próstata. So let me show you the effect of these mimicking soybeans called Xeno. Deixa eu contar para vocês o efeito
desse que imita o chamado Zeno. So these mimicking soybeans are 20,000 times stronger than human. Então esses grãos de soja que fazem essa imitação, eles são 20.000 vezes mais fortes. So human estrogen just sits like this. Então o estrogênio só fica sentadinho daquele jeito ali. See, these are 3 cells and there's a 3 estrogen receptor sites. Então aqui são 3 células e aqui são 3 receptores de estrogênio. But human estrogen is 20,000 times stronger than plant. Mas o estrogênio humano é 20.000 vezes mais forte do que o estrogênio da planta. And of course, the plant, the natural estrogens we find in soy. E a planta tem um estrogênio natural que é encontrado na soja. So it is just a tiny little thing, just lines the receptor site. É pequenininho, que fica ali alinhado com o receptor. And if it comes to the cell, it knocks. E se chega na célula, ele bate. And it says to the cell, do you need me? E diz para a célula, você precisa de mim? And if the cell says yes, it comes in. E se a célula diz sim, então ele entra. And if the cell says no, it'll just sit at the door. Se a célula disser não, ele fica ali do lado de fora. And it protects that receptor site from the xeno. E protege, então, esse receptor do Zeno. And because of the structure of these xenoestrogens, they get straight in. E por conta da estrutura do Zeno, o estrogênio entra sem bater. So we don't need to fear soy. A gente não precisa ficar ali se alimentando de soja e derivados. Psalm 104 verse 14. Salmo 104, verso 14. The Bible says God gave herbs for the service of man. Deus deu as ervas para o serviço do homem. They're there to serve you. Elas estão lá para te servir. If you need them, they'll come in. If you don't need them, they don't come in. Se você precisa, elas vêm. Se não precisa, elas não deveriam entrar. God made the human body. Deus fez o corpo humano. He made the herbs and they work together. Fez as ervas e é para trabalhar junto. But the chemicals, I'd like to say, are an invention from the devil. Mas os químicos, eu gostaria de dizer que são uma invenção do diabo. Another reason why it is important to know what's in your clothes, know what's in your food. Outra razão pela qual é importante saber o que tem na sua roupa, o que tem no seu alimento. Know what's in your cleaning products. Saiba o que tem nos seus produtos de limpeza. Because little by little, like the dripping tap on a stone, they're poisoning us. Porque pouco a pouco, como uma água que pinga na pedra, uma goteira, está nos envenenando. So I travel with my own toothpaste, my own soap, my own washing detergent. Então eu viajo com meu próprio detergente, minha própria pasta de dente, meu próprio sabão para lavar o corpo e a roupa. And I know some of the booths here, they have some great options. E eu sei que muitos dos alimentos aqui têm muitos dos estandes aqui têm excelentes opções. So I've shown you how you can stop the pill. Então eu mostrei para vocês como dá para parar as pílulas. And it's important to go to plant foods. E é importante ir para uma dieta à base de plantas. But as much as possible, we need to go to plant foods that aren't grown with chemicals. Mas tanto quanto possível, precisamos comer alimentos à base de plantas que são livres de químicos. It's important to seriously consider the clothes that you're wearing. É importante seriamente considerar o tipo de roupa que vocês usam. Number 2, the liver has the ability to release excess estrogens out. Número 2, o fígado tem a capacidade de soltar o excesso de químicos. And vitamin B6, B9 and B12. E as vitaminas B6, B9 e B12 It stimulates that pathway. estimulam esse caminho. Cabbage. We should be eating something from the cabbage family every day. Repolho, deveríamos estar comendo o repolho e a família do repolho todos os dias. So that's cauliflower, broccoli, Brussels sprouts, all the cabbage family. Couve-flor, brócolis, They contain indoles. repolho. That's a plant chemical. Então, eles têm um químico à base de planta que chama indólis, que eu vou olhar o significado, And ok? what the indoles do is they stimulate the pathway in the liver that it uses to exit excess estrogen. Ah, sim. Então, o que esses indóis fazem, eles estimulam esse caminho no fígado que é usado para exterminar excesso de estrogênio.
Licorice is a herb that also stimulates the pathway. Então, esse licorice é uma erva que também promove esse estímulo. Number 3, Número 3. and this is where we come into the herbs. E aqui é onde nós chegamos nas ervas. So Alcaçuz. you can buy wild yam cream. Você pode comprar o creme de inhame selvagem. And wild yam cream can be applied to the skin. E esse creme de inhame selvagem pode ser aplicado na pele. When it's applied to the skin takes up the diosgenate. Quando é aplicado na pele, a pele absorve o diosgênio. And that stimulates the pathway that your body uses to make progesterone. E isso estimula o caminho que seu corpo faz para produzir a progesterona. Because when you once again reinstate mother hormone, Porque uma vez mais, quando você restabelece o hormônio mãe, whether you be man or woman, sendo você homem ou mulher, man and woman both have a mother. homens e mulheres ambos têm mãe. It's from mother hormone that the son is made, testosterone. Do hormônio mãe que se sai o filho, testosterona. And mother hormone, she always protects her son. E a mãe hormônio, ela sempre protege o seu filho. And when the man boosts his progesterone levels, E quando o homem aumenta os seus níveis de progesterona, it protects testosterone. protege então a testosterona. And it's the imbalance in testosterone that's contributing to prostate cancer. E é o desequilíbrio na testosterona que contribui para o câncer de próstata. And when the lady boosts progesterone, E quando a mulher aumenta a progesterona, it brings estrogen, the daughters, back under control. traz então de volta as filhas estrogênio para o controle. So we don't need to know our hormone levels. There's no need for a test. Não precisa ficar testando para descobrir os níveis de hormônio do corpo. Just boost your mother hormone and she will bring the balance back. Alimente a mãe hormônio e ela vai trazer o equilíbrio. How do you apply the cream? Como você aplica o creme? If you don't have a hormone problem, you can still use it. Se você não tem um problema hormonal, ainda assim pode usar. Because you can't have too much happy hormone. Porque não dá para ter hormônio da alegria demais, demasiado. I'd like to suggest we don't have enough happy hormone. Eu gostaria de sugerir que nós não temos hormônio da alegria o suficiente. So, for a man, Para os homens, he applies the cream twice a day, aplica-se o creme 2 vezes ao dia, every day. todos os dias. On the chest one time, No peito uma vez, inside of thighs another na time, parte interna da coxa inside of arms another time. e numa outra vez, cada vez um lugar, num outro momento dentro da parte interna dos braços. Alternates the sites of application. Vai alternando os lugares da aplicação. Why would a man take it? Por que que um homem faria uso? Low sperm count. Baixa contagem de esperma. It can help revive a man's virility. Pode ajudar a reavivar a vitalidade masculina. One man said to me, this cream just puts lead in his pencil. Um homem disse para ela que esse creme coloca I don't know how else to say it. coloca o grafite no lápis, na lapiseira. Because unfortunately, this is afflicting men far too young. Porque, infelizmente, isso tem afligido os homens demasiadamente. One man said, I'm not performing like I was when I was 20. Uma pessoa disse para ela, um senhor disse, eu não tenho mais o desempenho que eu tinha quando eu tinha 20 anos. But he said, I'm better than I was. Mas eu estou melhor do que eu estava antes. For a lady, Para uma mulher, she applies it twice a day, ela aplica 2 vezes ao dia, again to different parts of her body. partes diferentes do corpo. But she only does it for 3 weeks a month. Só faz por 3 semanas do mês.
You see, God designed women to be cyclic. Vejam, Deus designou a mulher para ser cíclica. One lady described it like this. Uma mulher descreveu para mim dessa forma: Men are like the sun, they rise every morning, they go down every night. homens são como o sol, eles levantam todos os dias pela manhã e descem nos pôr do sóis. But women are like the moon. Mas as mulheres são como a lua. Sometimes they're full, sometimes they're half, sometimes they're a slither. Às vezes estão cheias, às vezes estão meia lua, um quarto, e às vezes não tem lua. So for a woman, she does it for 3 weeks a month. Então, para uma mulher, ela faz 3 vezes ao mês. O uso por 3 semanas do mês. If she's still menstruating, she does it for the 3 weeks that she's not menstruating. Se ela ainda está menstruando, passando pelos ciclos menstruais ainda, ela usa só nas 3 semanas que ela não terá o ciclo menstrual. But if the woman is no longer menstruating, Mas se a mulher não menstrua mais, she just chooses 1 week of the month where she stops. ela escolhe uma semana do mês que ela não fará uso. Depends where it is. It depends on many things. And so, I know of a 9-year-old girl who started taking the cream. Eu sei de uma menina de 9 anos de idade que começou a usar o creme. She had her periods at 9. Ela já tinha a menstruação aos 9 anos de idade. That is not God's design. Não foi o que Deus designou para ser. I met a 90-year-old lady who was applying the cream. Eu conheci uma senhora de 90 anos de idade que começou a aplicar o creme. She was applying it to strengthen her bones. Ela estava aplicando para fortalecer os ossos. Because remember, progesterone boosts bone building cells. Porque lembrem-se que a progesterona aumenta a produção das células ósseas. My time is up. Meu tempo acabou. I have not been able to pursue every single aspect. Eu não consegui apresentar para vocês todos os aspectos. But the good news is it's all in my book, Sustain Me. Mas a boa nova é que está tudo no meu livro branco Sustentar. My aim this morning was to give you an understanding of what the hormones do. Meu objetivo nessa manhã foi te dar uma compreensão do que os hormônios fazem.